Seja bem-vindo, você que está chegando. Sabe, reconhecer a presença de Jesus na sua vida vai fazer toda a diferença, toda a diferença. A Bíblia fala de alguns dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles estavam cheios de desânimo, de tristeza, eles estavam ali com as expectativas frustradas, né? E até lhes faltou uma compreensão no espírito de que Jesus estava, por um momento, caminhando ao lado deles, né? Mas eles tiveram uma compreensão espiritual depois. Eles reconheceram depois que a presença de Jesus estava com eles, sabe? E você pode também, nós às vezes podemos passar por esses momentos também, parecidos com o que passaram os discípulos do caminho de Emaús. Mas hoje eu quero liberar uma palavra aqui para você, nós vamos orar e Deus hoje, Ele está renovando as suas forças, Deus hoje está trazendo um ânimo novo e Deus com essa palavra está renovando promessas e trazendo expectativas. Eu queria que você escrevesse aqui expectativas divinas. Deus está trazendo expectativas divinas. Deus está despertando a nossa fé hoje. Você vê aqui em Lucas, no capítulo 24, versículo 15, diz assim: E aconteceu que, estando eles ainda a falar e a perguntar, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então, o contexto aqui dessa história é que já havia acontecido a morte e a ressurreição de Jesus, né? E na verdade, né, aquelas mulheres que a Bíblia diz, aquelas mulheres elas já tinham encontrado o túmulo vazio, né? E Jesus então aparece para Maria Madalena e tudo isso já estava acontecendo. O ponto é que eles estavam tratando Jesus como morto, quando Jesus estava vivo. Para eles, você vai ver no relato, eles acreditavam que Jesus era um profeta poderoso, que ele poderia ser o Redentor de Israel, que havia uma esperança através de Jesus, né? Tanto de coisas espirituais, vamos dizer assim, como também eles viam uma esperança de se livrarem de um cativeiro do governo romano. Então, aquele que eles achavam que era um profeta poderoso, Redentor de Israel, uma esperança de uma mudança, né? Um mestre, um companheiro, aquele que eles colocaram tanta expectativa nele, eles achavam que ele estava morto. E eles ficaram até confusos, porque o túmulo já havia sido encontrado vazio. Eles estavam confusos, então eles estavam tratando Jesus como se Jesus estivesse morto, sabe? E assim também é conosco hoje. Nós precisamos reconhecer a presença de Jesus na nossa caminhada, na nossa jornada. Olha as coisas que Jesus já fez na sua vida, olha as coisas que Ele está fazendo agora. E muitas vezes nós também temos tratado a Jesus como se Ele não estivesse vivo ou não estivesse nos vendo. Sendo que aquele que operava os milagres, aquele que operava com autoridade na época da Bíblia, Ele é o mesmo hoje. Ele continua operando hoje. No versículo 19, eles falam: um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Então, eles já haviam visto e também ouvido o que Jesus fazia. Mas por um momento, eles se esqueceram das profecias. Eles se esqueceram daquilo que os profetas haviam falado sobre o Messias, que ele viria, que ele morreria, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E o próprio Jesus começa a conversar com eles, lembrando das profecias. Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar das profecias que Ele tem sobre
toda a terra e também das profecias que ele tem para a sua vida. Nós precisamos reconhecer a presença de Jesus na nossa caminhada. Você está ouvindo isso? Sabe? Essa não é uma palavra aleatória, é uma palavra que Deus está entregando para você. Seja bem-vindo você que está chegando, que especial, já já nós vamos orar. Então, eles estavam tratando o Jesus que é vivo, o Jesus que já havia ressuscitado, como se ele ainda estivesse morto, sabe? E aqui, eles viam Jesus como Redentor de Israel. Eles dizem assim: nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Então, eles viam Jesus como o Messias prometido, que traria libertação para Israel. Eles viam essa libertação, eles entendiam como também políticas, né? Como uma questão política, uma questão nacional. Eles esperavam que Jesus libertasse eles do domínio de Roma, né? E restaurasse o reino de Israel. Agora, aquela crucificação abalou a esperança, porque a mente deles foi afetada, né? Então, o Messias não deveria morrer. Mas, quando Jesus começa a conversar com eles, Jesus começa agora a abrir as escrituras para eles. E depois também abre os olhos espirituais deles. Uma coisa que me chama a atenção é que muitas vezes Deus já fez promessas para você. Você já viveu o mover espiritual. Presta atenção nisso e nós vamos orar. Você já viveu promessas, você já viveu no mundo espiritual, você já viveu profecias, você já viveu manifestações do Espírito de Deus, né? E aí por um tempo, isso é muito bom. Agora, nós precisamos também valorizar a palavra escrita de Deus. É a palavra e o poder caminhando juntas. Jesus abre as escrituras primeiro e só depois, né? Quando Jesus, na verdade, abre as escrituras primeiro, o coração deles já começa a queimar, o coração deles começa a arder. Mas, um outro momento, Jesus também abriu a visão espiritual. Eles começaram a ter uma compreensão de que era Jesus que estava ali com eles. Você está ouvindo isso? Então, presta atenção. Valorize a palavra escrita de Deus e também valorize, né, os dons do Espírito, as manifestações do Espírito, o poder do Espírito de Deus, né? Então, uma coisa não retira a outra. A palavra e o poder devem andar juntas na nossa vida. Aqui no versículo 31, sabe? Nós vemos isso. O quê? A necessidade da revelação para abrirmos os nossos olhos espirituais. Olha o que diz Lucas 24, versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram. E o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então presta atenção. É um tempo de você se lembrar que há uma promessa sobre a sua vida. É um tempo de você se lembrar que Deus não perdeu o controle da história da humanidade, Deus não perdeu o controle da história da sua vida. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer que Ele está com você nessa caminhada. Ele está com você nessa trajetória. Ele está com você nessa trajetória, né, da nossa vida, da sua vida aqui na terra, em nome de Jesus. Eu vou orar também por curas e milagres. Jesus tem feito muita coisa aqui, né, através desses períodos de oração, e eu creio que Deus tem algo muito poderoso. Ao romper da manhã, Deus está fazendo milagres em nome de Jesus. Deus vai surpreender pessoas aqui. Deus vai trazer uma expectativa. Talvez você não está vendo Jesus, talvez você tinha uma expectativa de que Jesus ia fazer alguma coisa e talvez Ele não fez no seu tempo ou do jeito que você queria. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para abrir os seus olhos espirituais e para também te levar a valorizar as Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura, o apóstolo Paulo diz que pode nos ensinar.
né? Pode nos educar na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda a Escritura, ela vem para um propósito. Toda a Escritura, ela não é aleatória. Então, quando uma Escritura vem para você, há um propósito de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir e instruir em justiça, né? Então, presta atenção. Essa palavra não está vindo para você por acaso. Você deve reconhecer a presença de Jesus na sua caminhada. Você não pode continuar vivendo como se Jesus estivesse morto, como se Jesus não estivesse te vendo, como se ele tivesse esquecido da promessa que ele tem na sua vida, esquecido de você. Não. Reconheça Jesus na sua caminhada. Eu sei que a partir de agora está vindo uma inspiração, está vindo um recomeço, está vindo uma atualização espiritual, né? Muitas vezes nós atualizamos alguns aplicativos, atualizamos coisas eletrônicas, né? Mas muitas vezes também nós precisamos de uma atualização espiritual. E isso acontece quando nós valorizamos a palavra de Deus, o Espírito de Deus, e as coisas começam a fluir. Deus começa a trazer um renovo sobre nós. Se você não colocou ainda, coloca aí. Eu tenho o meu pedido de oração. Eu tenho meu pedido de oração. Reconheça Jesus na sua trajetória. Reconheça Jesus na sua caminhada em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Falar Jesus nunca é redundância. Agora, uma coisa que está vindo para mim muito esses dias, na verdade eu já gravei 2 vezes, preguei na igreja uma vez e gravei 2 vezes, é sobre decisões, é sobre alianças, sabe? É uma palavra que está vindo muito para mim nesse começo de ano, que nós devemos tomar cuidado com as alianças que nós fazemos. E nos próximos encontros eu vou falar mais um pouco sobre isso. Mas é uma palavra que está vindo agora aqui para mim, sabe? E eu quero declarar que Deus vai te habilitar no Espírito. Deus vai te habilitar no Espírito para você discernir alianças que você deve fazer e alianças que você não deve fazer. A Bíblia fala do rei Acás, que ele não deu ouvidos, ele preferiu confiar no homem, ele preferiu confiar numa estratégia humana do que confiar em Deus, né? E Deus levantou um profeta, mas o profeta Isaías ter falado também não resolveu, né? Então muitas vezes também isso acontece com as pessoas. Às vezes Deus está falando para não fazer determinada coisa, uma aliança, algo assim, e nós devemos dar atenção àquilo que Deus fala conosco, né? Cuidado com as alianças que você fez ou vai fazer, né? Se há tempo ainda, então desfaça uma aliança que você não sabe que é de Deus, que você sabe que não é de Deus, né? Agora, ao mesmo tempo, Deus também prepara alianças, Deus prepara pessoas, né, para a sua vida. Então essa é uma palavra que tem vindo muito para mim e eu me senti na responsabilidade, na verdade eu senti uma palavra de direcionamento para esse início de ano, pessoas que têm nos acompanhado, né, tanto na igreja local, como também aqui através do canal. Se você está aqui, é porque você tem algo a receber da parte de Deus. Vamos orar? Se você não colocou ainda, coloca aí, eu tenho meu pedido de oração. Você vai reconhecer a presença de Jesus na sua caminhada. Jesus vai intervir, Jesus vai fazer milagres, Jesus vai agir na sua vida de uma maneira poderosa. Ele vai fortalecer você espiritualmente, ele vai agir no seu emocional, no físico, ele vai cumprir as promessas. Você não vai sair da terra sem antes viver tudo que Deus reservou, o que Deus planejou para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor libere o seu poder agora. Libera o poder da sua palavra. O Senhor diz aqui em Lucas, no capítulo 24, versículo 31, que o Senhor abriu os olhos daqueles discípulos no caminho de Emaús. E eles o conheceram e o Senhor desapareceu. A tua palavra diz que o Senhor estava à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu e deu a eles. Pai, que prazer nós temos hoje de estarmos à mesa com o Senhor,
compartilhando do pão da sua palavra, compartilhando do pão vivo que desceu do céu. A tua palavra diz que as suas palavras são espírito e são vida. A tua palavra diz que o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Pai, obrigado pelo pão aqui na mesa hoje. Obrigado pelo pão espiritual. Libera também do seu vinho, da manifestação do seu Espírito. Traga os dons, traga revelações nessa oração, desde o primeiro milésimo de segundo. Pai, traga as orientações divinas. Faça pessoas serem atraídas aqui para essa oração. Pessoas que precisam receber essa palavra, de que o Senhor está junto na caminhada. E que também nós devemos abrir os nossos olhos espirituais. E também termos cuidado com alianças e fazermos as alianças que o Senhor tem para nós. Pai, eu oro também por curas, por milagres agora. Libera a tua unção do alto da cabeça até a planta dos pés. Libera o teu poder agora. O teu poder agora. Uma poderosa unção do Espírito Santo está sendo liberada aqui. Recebe essa poderosa unção na sua vida. Recebe essa habilidade de discernir a voz de Deus. Recebe agora essa habilidade de discernir as alianças que Deus tem para você. Recebe essa habilidade de enxergar Jesus na sua caminhada. Você pode dizer amém? Enxergue Jesus na sua trajetória, na sua caminhada. Abra os seus olhos espirituais e creia em milagres. Creia que Deus é contigo para te proteger, para te abençoar e para te guiar dentro do propósito que Ele tem já estabelecido sobre você e sobre a sua casa. Você pode dizer amém? Você pode dizer eu recebo em nome de Jesus essa palavra. Jesus está com você na caminhada. Ele te trouxe aqui hoje para abrir os seus olhos espirituais e você reconhecer a presença de Jesus na sua trajetória, na sua jornada de vida, em nome de Jesus. Que especial. Gente, estamos sempre aqui, 5h30 da manhã, 7 da noite e 23 horas, tá bom? Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Até lá.